possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Pela bancada feminina, eu quero lembrar de diversos casos que dizem respeito à violência contra mulheres que passaram pela apreciação desse conselho de ética, dessa composição, que contou com a posição e o voto dos parlamentares e que, infelizmente, num dos países que mais violenta e mata mulheres de todo mundo, não deu um bom exemplo. E, portanto, nos causa bastante estranhamento que num caso que justamente diz respeito a defender a honra de uma mulher que estava no leito de morte, que veio a falecer 10 dias depois, haja uma posição absolutamente desmedida. Vou lembrar algum desses casos, porque talvez, diante, né, do acúmulo de coisas que acontecem na Câmara, nem todos tenham a recordação. Primeiro, um parlamentar apareceu no Fantástico, domingo à noite, para toda a sociedade brasileira assistir, espancando a sua namorada. Espancando, presidente. Imediatamente, me lembro, o deputado Chico Alencar mandou uma mensagem no nosso grupo da bancada, à época, Guilherme Boulos era o nosso líder, sugerindo que nós pudéssemos entrar no Conselho de Ética contra ele. Fizemos. O Conselho de Ética não cassou esse deputado. Vejam, ele espancou uma mulher, apareceu para toda a sociedade brasileira. Não cassou. Deu para ele uma bronca, né, uma reprimenda. E eu quero resgatar, muito respeitosamente, o voto em separado do relator desse nosso caso, que disse que mesmo que não é correto cassar um deputado quando se trata de um processo na vara criminal. O conjunto do Conselho de Ética fez uma sanção ao parlamentar, mas o nosso relator fez um voto em separado porque tinha essa concepção de que não se pode cassar um deputado, que outras questões não dizem respeito a questões democráticas. Faço esse apelo porque eu me pergunto de que modo mudou essa concepção do parlamentar de cá para lá. E se ele não poderia refletir a respeito dessa posição que ele já expressou aqui no nesse nosso Conselho de Ética. E veja, eu estou falando de uma agressão contra uma mulher que foi noticiada por todo o país. Mas, para além disso, outros parlamentares também foram aqui julgados por terem sido muito violentos com parlamentares dessa casa, parlamentares mulheres. Comigo, com a deputada Talíria, ofensas machistas, ameaças, inclusive de morte, ofensas gordofóbicas, todas elas foram apreciadas por esse Conselho de Ética. Todos foram absolvidos, todos, sem nenhuma exceção. Quero lembrar também da nossa companheira Marielle Franco, que, de fato, o mandante do seu assassinato teve o caso apreciado pelo Conselho de Ética. Foi definida sua cassação, ainda que no plenário da Câmara nós estejamos há 1 ano aguardando que finalmente isso aconteça. Não teve pressa sobre isso. Não teve uma sanha punitivista. Não teve um senso de justiça sobre Marielle. E eu quero recordar que houve um voto divergente naquela votação. E eu me pergunto por que, de lá para cá, mudou a leitura sobre o que deve ser a apreciação sobre o comportamento dos parlamentares nessa casa. É por isso, senhor relator, senhor presidente, senhores membros desse conselho, que é impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Isso é um processo de perseguição. Porque o crime sobre o qual o Glauber é acusado não é ter botado um provocador para fora, que, como muito bem dito, muitos fariam igual, muitos fariam pior. O deputado Alberto Fraga, do PL, veio aqui dizer isso, que teria feito pior. Se provoca a minha mãe, se provoca a sua mãe, o que você faria? Pela 7ª vez, no seu local de trabalho, como não ficar irritado diante disso? Agora, achar que um deputado deve ser cassado por isso? Tenha uma santa paciência. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia, não tem cabimento. É desproporcional. Mas por que, então, o voto se mantém? E por que, então, se caminha para um pedido de cassação? Tem coisas que precisam ser ditas. E foram muito bem ditas ao longo desse processo. Tem coisas que ficam implícitas, são subliminares, que qualquer criança saberia a motivação.
É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Vai para a tribuna para defender os direitos do povo, para defender os trabalhadores e enfrentar, inclusive, aquele que parece um dos mais poderosos homens dessa casa, mas que se trata somente de mais um dos 513 deputados e que em breve, vai ter a sanção que merece. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Presidente, eu conheço Vossa Excelência, sei do seu equilíbrio. Vossa Excelência sempre foi uma das pessoas mais cordatas que eu conheço aqui dessa casa. Obrigado. Está sempre aberto ao diálogo. A mesma coisa o deputado Júlio. O deputado Paulo Magalhães sabe do carinho, ele sabe do carinho que tenho por ele. É uma pessoa extremamente afável, sempre com suas posições, um baiano. E é por isso, começando dessa forma aqui, elogiando os três, eu vejo pela cara de cada um, do semblante, que hoje não é um dia feliz para os senhores. Eu confesso que eu imaginava que esse dia não ia acontecer. Porque pra gente, eu venho aqui, presidente, eu quero fazer um apelo no sentido da Jandira. Estava ligando pro líder Isnaldo, liguei pro presidente Hugo Mota. Nos deu uma semana para tentar achar uma solução para tudo isso. A situação aqui na Câmara está muito complicada. Você sabe que ontem um deputado, Gilvan da Federal, ele deu uma declaração, eu estou entrando com a representação criminal. E também no Conselho de Ética, que dizia, eu quero que Lula morra, que os seguranças andem desarmados. Não satisfeito só em falar isso, esse sujeito foi relator de um projeto. Olha o grau de loucura que nós estamos enfrentando, que foi aprovado por 15-8 para desarmar a segurança pessoal do Lula. Eles votaram. E ele dá essa declaração nesse contexto. Ou seja, ele foi o relator de um projeto, ele relatando, ele disse, quero que o Lula morra, que seus seguranças andem desarmados. O que é isso, presidente? Isso aqui é incitação ao assassinato do presidente da República. Não tem outro nome. Eu quero que o senhor sinta como a gente tá no dia de hoje aqui. Eu não sou do PSOL, eu conheço o Glauber há muito tempo. Mas pra gente é de uma injustiça brutal. Porque, veja, quero dar um exemplo. Eu conheci a mãe do deputado Glauber. Uma figura incrível. Foi prefeita de Nova Friburgo. Não está viva. Eu sabia, quando houve aquilo, tudo que ele estava enfrentando. A paixão da vida dele, com Alzheimer, nos últimos dias. Você reage, presidente. Eu vou falar sobre mim. Também falando das injustiças que nós, do campo popular e da esquerda, sentimos. Eu estou sentindo aqui. É duro para a gente o que está acontecendo. Olha só, 15 dias atrás, um deputado me chama de cafetão. Chama minha mulher, minha companheira, deputada e ministra Gleisi, de garota de programa. Há 15 dias. O caso está no Conselho de Ética, mas eu também fiz apresentação criminal. Tem mais. Escreveu no Twitter, apagou, nós temos o Twitter, falando que nós e o Davi Alcolumbre, eu estou falando que é tão chocante, mas para o momento eu tenho que falar. Podíamos fazer trisal com o Hugo Mota. Esse sujeito está circulando por aqui. Os senhores estão acabando o mandato de você ler, com todo... É esse apelo que eu faço veemente. Meu querido Paulo Magalhães, que é uma figura mais justa, eu sei que houve desentendimentos aqui, eu sei que você é uma pessoa muito justa, que você está aí, nos dei uma semana. Nesse caso meu, presidente Lê, Paulo Magalhães, eu vou dizer uma coisa aqui.
Se eu tivesse no plenário naquele momento, eu tinha dado murro nele. Digo a vocês aqui. Eu digo a vocês aqui. Eu estaria julgado aqui no Conselho de Ética, ia ser uma discussão. Eu faço uma analogia desse meu caso. Eu dei depois graças a Deus por não estar ali. Porque se tivesse, você não tem, eu me conheço. Não tem a menor dúvida que eu partiria para cima dele. E seria uma forma dele se livrar. Eu depois fiquei... Então veja, tanta coisa. O caso da Zambelli está sendo condenada, ela não foi condenada aqui, presidente. Então eu queria chamar a atenção, chamar o outro deputado Gaia, o Supremo de organização mafiosa, mafiosos. É isso que a gente não tem que admitir, presidente. Isso que a gente não pode admitir nessa casa. A casa está assim, precisando do Conselho de Ética. Agora, não me venham dessa forma. Não me venham dessa forma. Vão caçar o Glauber. A sensação que nós temos, esses casos todos ficam para depois arquivados, presidente. Eu queria fazer esse apelo. Eu só faço esse apelo porque eu conheço os senhores. E sei da postura dos senhores que estão aí na mesa. Eu conheço todos aqui. O Paulo, eu sei como ele é no pessoal, gentil. Paulo, estava ligando para os líderes. Eu tenho certeza que pode chegar numa solução que não vai ser a solução que talvez agrade totalmente ao Glauber. Mas é esse caminho que eu estou querendo que os senhores deem um tempo, porque eu sinceramente esperava que essa sessão não acontecesse. Eu não trabalhava com essa possibilidade. Eu estava certo, deputado Orlando. Tinha tanta conversa. O líder do PL me ligou. Sócio Cavalcante, disse: Lindbergh, eu acho absurdo ter uma cassação do mandato do Glauber. Disse, talvez se tivesse outro caminho, mas ele não queria que fosse votado. Até o Silas Malafaia, não sei se você viu, atacou o Glauber. Falou um bocado de coisa contra o Glauber, mas disse, é injusto caçar o Glauber. Então eu queria pedir aqui, em nome do espírito e conciliação dos senhores, que é grande, vamos lá tentar achar um caminho. Eu peço encarecidamente, sabendo que talvez nós estamos no prazo final da sua gestão, presidente, eu faço esse apelo. Presidente, encerro dessa forma, agradecendo a Vossa Excelência e apelando para esse sentimento de conciliação que é a sua marca, presidente. Eu acho muito curioso vir aqui o deputado que me antecedeu, Kim Kataguiri, querer dar aula de moralidade pública, né? Querer dar aula de correção política. Logo ele, que recebeu uma denúncia por ter pago uma empresa em 50 mil reais em dinheiro vivo. Votou agora aqui contra o Glauber. Não foi julgado aqui. André Fernandes, também deputado nessa casa, é alvo do inquérito de investigação por ter feito apologia e apoiado as manifestações que quebraram essa casa, golpistas, no 8 de janeiro. Não foi julgado aqui. Sequer veio para o Conselho de Ética a representação que nós entramos contra ele. Carla Zambelli tem maioria no STF, na Suprema Corte, para condenação por porte irregular de arma, naquela cena absurda, digna de uma pessoa pistoleira. Chiquinho Brazão foi julgado aqui há meses e continua recebendo salário e como deputado porque não foi para o plenário o pedido de cassação dele. Sabe que todos esses deputados têm em comum? Desde o Kim Kataguiri pagando 50 mil em dinheiro vivo, até o preso por assassinato da Marielle, todos são da direita. É isso que eles têm em comum. Aí quando vem um deputado da esquerda, o Glauber Braga, reagir a uma provocação canalha de um movimento que é bandido,
de banditismo político, porque isso é esse MBL. Por gentileza, silêncio, por favor. Reagir a uma provocação canalha, baixa, atacando sua mãe, bom, aí é quebra de decoro parlamentar. Quem compõe essa comissão de ética tem que ter um determinado direcionamento que aponte a que tipo de Câmara nós queremos, que tipo de ambiente nós queremos construir. Foi fartamente aqui relatado por vários parlamentares a forma como a penalidade que está apontada no relatório aqui posto é absolutamente desproporcional. E, na realidade, colocar a cassação do deputado como penalidade acaba, em minha opinião, colaborando com a tese que o advogado do deputado Glauber trouxe há pouco, que é o tema da suspeição. Porque se nós observarmos o próprio histórico de votação do deputado que traz aqui o relatório, não é possível dizer que, pelos seus outros posicionamentos, o senhor, Vossa Excelência, realmente acredite que essa é a proporcionalidade devida nesse caso. Eu sei que o senhor não vai responder a nenhuma das nossas perguntas agora, mas já que vai responder depois, eu vou deixar mais uma. O senhor considera que deveria o senhor mesmo ter tido um mandato cassado em um momento em que também passou por uma raiva e se excedeu?